Olá, sou a Renata. Como vocês já sabem, sou aqui especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas do Grupo Calata da G-Academia e estou aqui para te auxiliar um pouquinho nesse desenvolvimento aí dos revendedores e revendedoras. Bom, hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a técnica de venda. Afinal, o que garante o nosso lucro é a nossa venda, que depende muito da técnica. Ela é imprescindível para qualquer fechamento de venda. Vamos puxar nosso quadro aí. Não tem como a gente começar falando de venda sem falar de rapport. O que é rapport? É uma técnica de venda ideal para estabelecer uma conexão, trabalhando com a empatia, quando a gente passa a entender as características e necessidades de cada cliente. Lembra que lá no início a gente estudou um pouquinho do perfil do cliente? Tudo isso vai ser muito importante nesse momento, a gente entender esse cliente, entender a dor dele, ou seja, quais as necessidades dele, por que ele procura o nosso produto. E juntando tudo isso, realmente a gente consegue esse rapport, essa conexão. Checklist do rapport para praticar nas vendas. Adaptar a sua comunicação para gerar afinidade, manter o sorriso, tratar o cliente pelo nome sempre, praticar a escuta ativa e entender bem o seu cliente. Bom, quando a gente fala aqui do primeiro, adaptar sua comunicação para gerar afinidade, é bem importante a gente sempre analisar como que o cliente está se comunicando comigo. E muitas vezes a gente usar a própria palavra que ele trouxe na comunicação dele, a gente trazer para a nossa comunicação. Então, por exemplo, se eu pergunto, olá, como é que você está? O cliente coloca, tá tudo bem? Eu vou responder para ele, que bom que tá tudo bem, né? Ou se ele responde, tudo ótimo, que bom que está tudo ótimo. Quando a gente faz isso, a gente coloca já inconscientemente essa sensação de segurança, de estabilidade, dele estar se reconhecendo na nossa fala. Aqui é bem interessante também a gente gerar essa afinidade na comunicação até em vendas online, né? Principalmente ali em vendas online a gente consegue quando a gente, por exemplo, manda um áudio para o cliente, né? E ele nos retorna com áudio, a gente continua mandando em áudio. Mas, por exemplo, se eu mando um áudio para o meu cliente e ele me responde por escrito, eu vou continuar. Então, ele está me comunicando que ele quer que continue de forma escrita. Então, a gente sempre tenta adaptar a forma que o nosso cliente, o revendedor, tenta se adaptar à forma que o cliente responde para ele. Manter o sorriso. Isso aqui, gente, faz muita diferença. Você, revendedor, entenda que isso é transformador. A gente atender uma pessoa com um sorriso muda tudo. E daí eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente está na frente do cliente, é evidente que a gente vai estar sorrindo. Agora, se você, revendedor, revendedora, está falando com o seu cliente, você, por telefone, por exemplo, obrigatoriamente você tem que estar sorrindo. Porque tem muita diferença quando eu mando a mesma mensagem com o tom, mesmo no telefone, mas com a cara fechada, e tem muita diferença quando eu mando essa mesma mensagem sorrindo. As pessoas conseguem sentir esse sorriso, inclusive no tom da sua voz. Evidentemente, uma regra sem discussão na venda é chamar o cliente pelo nome. Em toda venda, chame o seu cliente pelo nome. Praticar a escuta ativa. Então, assim, aquele vendedor que falava demais, ele ficou no passado. Aquilo lá é um vendedor enrolão, né? Que enrolava. Hoje, as vendas cada vez valorizam mais as pessoas que têm a habilidade de escutar. Então, perguntar para o seu cliente para quem que é aquele produto, fazer perguntas abertas. Perguntas abertas são aquelas que dizem algo a mais, então assim, que não remetem somente a sim ou não. Gostou desse? Ele vai dizer sim ou não. O que você mais gostou nesse produto? Bom, aí é uma pergunta aberta, ele vai ter que te responder. A textura, a fragrância, entende? A partir dessas perguntas, tu vai começando a dialogar e a escutar mais sobre o cliente.
E por último, né, entender, mas não menos importante, o mais importante, entender esse cliente. Realmente entender o que ele está procurando para poder ajudar ele. Bom, agora eu vou trazer mais uma técnica que é CBV. O que é isso? Característica, benefício e vantagem. Se a gente identificar isso na hora da venda, a gente vai vender muito mais. Esses argumentos convencem. O que é a característica? Descrever os aspectos mais técnicos do produto. Por exemplo, o aroma, a embalagem, a função. Benefício: mostrar como o produto atende às necessidades do cliente. Exemplo: quais são os resultados que esse produto entrega. Vantagem: ofereça uma vantagem exclusiva para fechar a venda de forma imediata com você. Por exemplo, um desconto no Pix. Esses são alguns segredinhos. No próximo vídeo eu vou trazer muito mais de como estar fidelizando seus clientes.